amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Convém empregar uma linguagem eufemística com esse tipo de paciente. Aos exorcismos, chamo sempre bênçãos às presenças do maligno. Uma vez estabelecidas, chamo negatividades. O fato de as orações serem em latim constitui uma vantagem, porque não se deve utilizar uma linguagem alarmista, pois poderia ser contraproducente, criando sugestões enganadoras. Algumas pessoas têm a impressão de que estão sob o poder do demônio, quase que podemos estar certos de que não tem nada. Para o seu espírito confuso, o fato de ser exorcizado pode tornar-se prova segura de que tem um demônio. Então, já ninguém vai ser capaz de lhe arrancar essa ideia da cabeça. Quando eu ainda não conheço bem as pessoas, insisto em dizer que dou uma bênção, mesmo que faça um exorcismo. Muitas vezes dou apenas a bênção do ritual para os doentes. O sacramental completo compreende longas orações de introdução, seguidas de 3 verdadeiros e específicos exorcismos. São diferentes, complementares e seguem uma sucessão lógica até a libertação. Pouco me importa a época em que foram estabelecidos, entre 1614. Eles são indubitavelmente fruto de uma experiência direta muito longa. Aqueles que as redigiram experimentaram-nos bem, avaliando as repercussões que cada frase exercia sobre as pessoas endemoniadas. Ressalva-se, no entanto, algumas pequenas lacunas que o Padre Cândido, em conjunto comigo, se apressou a preencher. Falta, por exemplo, uma invocação mariana. Nós juntamo-la em cada um dos 3 exorcismos, servindo-nos das palavras usadas no exorcismo de Leão XIII, mas não apenas pormenores, uma vez que já vem pelo menos do século X ou IX. Já disse que o exorcismo pode durar poucos minutos ou várias horas. Quando se exorciza uma pessoa pela primeira vez, mesmo que seja notório desde o início que ela apresenta negatividades, é melhor ser-se breve. Uma oração de introdução e um dos 3 exorcismos. Eu escolho geralmente o primeiro, que dá também a oportunidade de ministrar a Santa Unção. O ritual não fala disso, como não fala de muitas outras coisas que nós mencionaremos, mas a experiência ensinou-nos, inspirando-nos na unção que se faz no rito do batismo, que é muito eficaz o uso dos olhos dos catecúmenos, pronunciando essas palavras: Sit nominis tui signos famulus tus munitus. O demônio tenta esconder-se, não ser descoberto para evitar ser expulso. Por isso, pode acontecer que nas primeiras vezes manifeste muito pouco ou nada a sua presença, mas depois, com a continuação, a força dos exorcismos obriga-o a pôr-se descoberto. Existem diferentes meios de o provocar, a unção é um deles. O ritual não especifica a posição que o exorcista deve adotar. Alguns ficam de pé, outros sentam-se, alguns ficam à direita do possesso, outros à esquerda ou então atrás. O ritual preconiza simplesmente que, a partir da frase Ecce crucem Domini, o sacerdote deve colocar uma parte da estola no pescoço do paciente e colocar a mão direita sobre sua cabeça. Observamos que o demônio é extremamente sensível aos estímulos dos 5 sentidos. É por aí que eu entro, disse-me uma vez. Sobretudo o da visão. Por isso, o Padre Cândido, os seus alunos e eu temos o hábito de colocar 2 dedos levemente sobre os olhos da pessoa e levantar as pálpebras em determinados momentos da oração. Em caso de presença maléfica, os olhos quase sempre estão completamente revirados, distinguem-se facilmente. Às vezes é necessário a ajuda da outra mão para saber para que lado estão as pupilas, se para cima ou se para baixo. A posição das pupilas é significativa no que se refere ao gênero de demônios e aos distúrbios que se é confrontado. Em muitos interrogatórios, os demônios são classificados segundo a dupla divisão, inspirada no capítulo 9 do Apocalipse. Se as pupilas estão para cima, trata-se de escorpiões. Se estão para baixo, trata-se de serpentes. Os escorpiões têm por chefe Lúcifer, nome extrabíblico, mas profundamente enraizado na tradição, e a serpente Satanás, que também dá ordens a Lúcifer. Contudo, poderia ser o mesmo demônio e a todos os demônios. Gostaria de frisar que na Bíblia a palavra diabo não tem um sentido genérico de demônio, mas indica sempre e só Satanás. O outro nome de Satanás é Beelzebul.
Para muitos, Lúcifer é sinônimo de Satanás. Não aprofundarei a questão. Segundo a minha experiência pessoal, trata-se de dois demônios diferentes. Os demônios não gostam muito de falar, é preciso forçá-los e só falam nos casos mais graves, isto é, naqueles de verdadeira possessão. Por vezes mostram-se espontaneamente muito pauradores. É um truque destinado a distrair o exorcista para o impedir de conseguir a concentração necessária e também para o não responderem às perguntas necessárias quando são interrogados. Na altura do interrogatório, é muito importante restringir-se às regras do ritual, não fazer perguntas inúteis ou de simples curiosidade, mas perguntar o nome, se há outros demônios e, em caso afirmativo, quantos. Quando e como é que o maligno entrou nesse corpo e quando é que sairá. Se a presença do demônio tem origem num malefício, pergunta-se em que moldes é que esse malefício foi feito. Se a pessoa comeu ou bebeu substâncias maléficas, deve vomitá-las. Se algum bruxedo foi escondido, é preciso fazê-lo dizer onde se encontra para o queimar, tomando assim as devidas precauções. Durante o desenrolar dos exorcismos, se existe uma presença maléfica, esta manifesta-se umas vezes, lentamente, outras vezes em explosões bruscas. O exorcista vai avaliando a força e a gravidade do mal, se trata de uma possessão, de uma vexação ou de uma obsessão, se o mal é de fraca amplitude ou está profundamente enraizado. É difícil encontrar textos que forneçam explicações claras acerca dessa matéria. Pessoalmente, utilizo o seguinte critério. Se uma pessoa, no decorrer dos exorcismos, note-se que é este o momento em que o demônio é mais forçado a manifestar-se, constrangido pela força do exorcismo, embora possa também atacar as pessoas noutras ocasiões, geralmente fala de modo menos grave, entra completamente em transe, de modo que, quando fala, é o demônio que se exprime através da boca dela, e se, quando ela se debate, é o demônio que se serve dos seus membros. E no fim do exorcismo, ela não se lembra de nada do que aconteceu. Então trata-se de uma possessão diabólica, isto é, a pessoa alberga um demônio que age, por vezes, como um membro dela. Por outro lado, se um indivíduo durante os exorcismos apresenta certas reações que revelam um ataque demoníaco, não perde completamente o conhecimento e no fim se lembra, mesmo que seja vagamente, do que fez ou ouviu. Trata-se então de uma vexação diabólica. Não é o diabo que se estabeleceu de forma permanente dentro do corpo da pessoa, mas é um diabo que, de tempos a tempos, a assalta, provoca nela distúrbios físicos e psíquicos. No entanto, as coisas nem sempre se passam assim. Não me alongarei sobre a terceira forma, além da possessão e da vexação, a obsessão diabólica, que se manifesta por pensamentos obsessivos, invencíveis, que atormentam sobretudo durante a noite, mas muitas vezes atormentam também de forma permanente. Tenhamos em conta que um tratamento é o mesmo em todos os casos: oração, sacramentos, jejum, vida cristã, caridade e exorcismos. Prefiro mencionar alguns distúrbios de caráter geral que possa ser indício de uma causa maléfica, mesmo que não seja sempre esse caso. Não são suficientes para determinar um diagnóstico, mas podem ajudar a formulá-lo. As negatividades, isto é, os demônios, têm tendência a atacar o homem em 5 pontos, de modo mais ou menos grave segundo a gravidade da causa: o nível da saúde, da vida afetiva, dos negócios, do gosto de viver e do desejo de morrer. A nível da saúde, o maligno tem o poder de causar distúrbios físicos e psíquicos. Já fiz alusão aos 2 males mais vulgares que afetam a cabeça e o estômago. Esses geralmente são males estáveis. Há outros que são passageiros e muitas vezes só se manifestam durante o exorcismo: arrotos, arremessos, convulsões. O ritual sugere fazer o sinal da cruz sobre eles e aspergi-los com água benta. Pude também verificar com frequência a eficácia de os cobrir simplesmente com a estola e impor sobre eles as mãos. Já recebi muitas vezes mulheres aflitas com a ideia de terem de ser operadas a quistos nos ovários. Pelo menos era o diagnóstico preconizado em vista das dores e das ecografias. Depois das bênçãos, as dores cessavam e uma nova ecografia já não revelava nenhum quisto e não se falava mais em operação. Ao padre Cândido surgiram-lhe pessoas com doenças graves, que desapareceram depois de suas bênçãos, inclusive tumores na cabeça, cuja existência já tinha sido confirmada pelos médicos. Evidentemente que isso só acontece às pessoas que têm negatividades e em relação às quais há razões para se suspeitar que o mal provém do maligno. Ao nível da vida afetiva, o maligno pode provocar um estado de irritação incontrolável, sobretudo contra as pessoas que mais se ama. Assim se desfaz casamentos, rompe noivados, provoca discussões
acompanhadas de urros e gritarias no seio da família, em que realmente todos se querem bem uns aos outros. E isto sempre por motivos fúteis. Ele destrói as amizades, dá a impressão à pessoa visada de que já não é bem aceite em parte nenhuma e que as pessoas a evitam, devendo isolar-se de toda a gente. Incompreensão, ausência de amor, completo vazio afetivo, impossibilidade de se casar. O caso seguinte também é extremamente frequente. Cada vez que se inicia uma relação de amizade suscetível de se transformar num caso amoroso, ou mesmo quando alguém se declarou abertamente, tudo desaparece bruscamente, como fumo, sem razão alguma. Ao nível dos negócios, a presença maligna revela-se na impossibilidade de encontrar trabalho, mesmo quando se tem quase a certeza de ter vaga, não se encontrando motivos ou encontrando-se motivos absurdos, ou então as pessoas que se encontram efetivamente em um trabalho abandonam seguida por razões estúpidas e quando lhe sugere outra oportunidade, não comparecem ou deixam igualmente sem emprego com uma facilidade que parece aos familiares uma inconsciência ou anormalidade. Conheci famílias abastadas que caíram na maior miséria por motivos humanamente inexplicáveis. Foi o caso, por exemplo, de importantes indústrias cujo negócio alcançaram súbita e inexplicavelmente a andar à deriva, ou então as grandes empresários que de repente começaram a fazer erros crassos que lhes causaram um montão de dívidas, ou ainda comerciantes que geriam armazéns muito afreguezados que, sem mais, sem menos, começaram a ver as suas lojas desertas. Em resumo, foram casos que aconteceram relacionados com a impossibilidade de encontrar qualquer espécie de trabalho ou com o fato de passar de uma situação econômica normal para uma situação de miséria, de um trabalho intenso a inatividade e sempre sem razões válidas. Ao nível do gosto de viver, parece lógico que os problemas físicos, o isolamento afetivo e as dificuldades econômicas originem um tal pessimismo que não se consegue ver senão o lado negativo da vida. Surge então uma espécie de incapacidade para o otimismo ou pelo menos para a esperança. A vida parece completamente negra e insuportável sem a possibilidade de novos projetos. Ao nível do desejo de morrer, esse é o objetivo final do maligno, conduzir ao desespero e ao suicídio. E devo especificar que, quando alguém fica sob a proteção da igreja, mesmo com uma única bênção, esse ponto é eliminado. A pessoa tem a impressão de reviver o que o Senhor disse ao demônio a propósito de Job. Pois que seja, disse Javé a Satanás, pode dispor dele, mas contudo respeite a sua vida. Poderia contar uma espécie de episódios em que o Senhor salvou algumas pessoas do suicídio por intervenção miraculosa. São muitas as pessoas que, quando eu exponho esses 5 pontos, se sentem profundamente tocadas, embora haja graus de gravidade diferentes. Não me cansarei de repetir que esses casos podem resultar de uma presença maléfica, mas também podem ter algumas outras causas. Por si só, não são suficientes para concluir que uma pessoa está infestada ou possessa do maligno. Sobre o 5º ponto, o desejo de morrer e a tentativa de suicídio, uma vez que é o aspecto mais grave, gostaria de citar pelo menos 2 exemplos. Ocupei-me do caso de uma enfermeira diplomada que, em fase de crise aguda e já não aguentando mais, fez um raciocínio completamente incorreto. Tendo de fazer uma transfusão de sangue, pensou, eu injeto um outro grupo sanguíneo, o doente morre, vou presa e assim refugio-me na prisão. Pôs o seu projeto em prática, completamente segura de ter utilizado um grupo sanguíneo para a transfusão. Depois refugiou-se no seu quarto e esperou que a viessem prender. Mas as horas foram passando e nada, a transfusão desenrolou-se muito bem, ignorava-se como, e a enfermeira já não pensava em mais nada, senão em se arrepender de sua estupidez. João Carlos, um belo jovem de 25 anos, parecia cheio de vida e em perfeita saúde. Entretanto, tinha um hóspede, entre aspas, que o atormentava horrivelmente. Os exorcismos proporcionaram-lhe um pouco de alívio, mas não foi o suficiente. Uma noite tentou por fim a vida, como já tentara fazer outras vezes. Caminhou ao longo das linhas de uma importante estação de trem e, quando chegou à sua curva larga, estendeu-se atravessando sobre os carris de uma das 2 linhas. Conseguiu manter-se na posição insuportavelmente durante 4 a 5 horas porque se meteu num saco-cama de pelo. Passaram vários comboios nos 2 sentidos, mas todos na outra linha, e nenhum maquinista ou ferroviário se percebeu de sua presença. Isso aconteceu de fato, é impossível encontrar uma explicação natural. Perguntei-me ao padre Cândido se, no decurso de sua longa experiência, algumas pessoas a quem ele tinha dado a bênção tinham falecido. Disse-me não ter reconhecimento senão de um único caso que me relatou.
Uma jovem de Roma, já reduzida a um estado lamentável por causa de uma possessão completa da parte do maligno, tinha começado a visitá-lo para ser exorcizada. E, embora registrasse algumas melhoras, tinha sempre muita dificuldade em resistir à tentação do suicídio. A mãe um dia foi visitar o padre Cândido, pois acreditava que a filha estava obcecada e dirigia-lhe constantemente acusações. Ele ouvia as explicações do padre Cândido, parecia convencida, mas na realidade não estava. Um dia, quando a filha lhe falava acerca de suas contínuas tentações de se suicidar, esta mãe indigna fez-lhe uma das suas cenas habituais. Tu és uma obcecada, não fazes nada de jeito, nem sequer se sabes matar. Então, tenta ao ver se é capaz. E, ao dizer essas palavras, abriu a janela de par em par. A jovem atirou-se e morreu. Esse é o único caso de suicídio com uma de suas pacientes que o padre Cândido tem a lamentar, mas é mais que evidente que a culpa era da mãe, que já tinha culpas anteriores pelo estado em que a filha se encontrava. Antes falávamos da duração dos exorcismos e da impossibilidade de prever o tempo necessário à obtenção da libertação. A colaboração ativa da pessoa é essencial, mas, por vezes, mesmo assim, só se obtém melhoras e não a cura. O padre Cândido um dia estava a exorcizar um rapaz grande e forte, daqueles que fazem suar um exorcista, porque requerem também um enorme esforço físico. Por vezes, tem-se a impressão de travar uma luta a valer. Desde o início, o adolescente tinha dito ao padre: não sei se é uma boa ideia exorcizar-me hoje. Tenho a impressão de que eu vou magoar. Com efeito, travou-se um verdadeiro combate, sem que pudesse prever quem iria vencer. Depois, de repente, o jovem caiu, seguido, instantes depois, pelo padre Cândido, que caiu por cima dele. Disse-me sorrindo: se alguém tivesse entrado naquele momento, não teria percebido qual de nós dois é que era o exorcista ou o possesso. O padre recompôs-se, deu por terminado o exorcismo. Alguns dias depois, o padre Pio mandou-lhe dizer: não desperdice o seu tempo e suas forças com esse rapaz. É trabalho perdido. Graças à sua intuição, que vinha de alto, o padre Pio compreendeu que não se poderia conseguir nada nesse caso. E os fatos confirmaram suas palavras. Gostaria de chamar a atenção para o seguinte: a possessão diabólica não é um mal contagioso, nem para a família, nem para os que assistem, nem para os lugares onde os exorcismos são praticados. É importante sublinhar isso porque nós, os exorcistas, deparamos-nos muitas vezes com dificuldades quando precisamos encontrar locais onde possamos administrar esse sacramental. E grande número de recusas deriva precisamente deste medo de que o local fique infestado. É necessário que os padres saibam que a presença dos possessos e os exorcismos realizados sobre uma pessoa não deixam a menor consequência nos locais nem nas pessoas que os habitam. Pelo contrário, é o pecado que devemos recear. Um pecador endurecido, um blasfemador, pode destruir a sua família, o ambiente de trabalho e os locais que frequenta. Vou agora relatar vários casos que não figuram entre os acontecimentos mais espetaculares que sucederam comigo, mas entre os típicos mais comuns. Uma adolescente de 16 anos, Ana Maria, estava inquieta porque há algum tempo estava a falhar nos seus estudos, quando antes nunca tinha encontrado nenhuma dificuldade. Além disso, em casa ouvia barulhos estranhos. Veio procurar-me acompanhada dos pais e da irmã. Dei-lhe a bênção e notei um pequeno sinal de negatividade. Dei a bênção à mãe, que sofria de certos problemas. Enquanto eu colocava as mãos na sua cabeça, ela emitiu um grande urro e deslizou da cadeira, onde estava sentada, para o chão. Mandei sair as duas irmãs e continuei o exorcismo, ficando o pai a assistir. Notei uma negatividade ainda maior nela, ou seja, na mãe, do que na filha. Para Ana Maria foram suficientes 3 bênçãos. Era um caso ligeiro e foi imediatamente resolvido. Quanto à mãe, durou vários meses, ao ritmo de uma bênção por semana, e ficou completamente curada, e bem mais depressa do que deixavam prever as reações manifestadas durante a primeira bênção. Joana, uma senhora de cerca de 30 anos, mãe de 3 filhos, foi-me enviada pelo seu confessor. Sofria de dores de cabeça, de estômago e de desmaios. Segundo os médicos, ela estava de perfeita saúde. O mal foi-se embora e pouco a pouco. Era devido à presença de 3 demônios, cada um tendo penetrado nela, respectivamente, após 3 malefícios, feitos em 3 etapas diferentes de sua existência. O malefício mais forte tinha-lhe sido feito por uma jovem que, antes do casamento de Joana, desejava profundamente casar com o noivo dela. Joana fazia parte de uma família de intensa oração, o que facilitou os exorcismos. 2 demônios saíram rapidamente, no entanto, o terceiro resistiu mais. Foram precisos quase 3 anos de bênção ao ritmo de 1 por semana.
Recebi um dia a visita de Marcela, uma jovem muito louca de 19 anos, com um ar descarado. Sofria de dores lacinantes no estômago e tinha um comportamento que não conseguia dominar, nem em casa nem no trabalho. Dava respostas ofensivas, ásperas, sem se conseguir segurar. Para os médicos, ela não tinha nada. Quando lhe pus a mão sobre as pálpebras, no início da bênção ficou com os olhos totalmente revirados, com as pupilas apenas visíveis, viradas para baixo, e deu uma gargalhada irônica. Só tive tempo de pensar que se tratava de Satanás quando ouvi dizer "Sou Satanás", voltando a dar uma gargalhada. Marcela intensificou progressivamente a sua vida de oração, comungou com constância, rezou diariamente o terço e confessou-se todas as semanas. A confissão é muito mais forte do que um exorcismo. O seu estado melhorou progressivamente, excetuando-se algumas pequenas recaídas que se verificaram quando diminuía um pouco seu ritmo de oração. Curou-se ao fim de 2 anos. José, 28 anos, foi visitar-me com a mãe e a irmã. Percebi logo que se tinha vindo para fazer a vontade aos seus familiares. Cheirava o tabaco impregnado. Drogava-se, traficava droga e blasfemava. Inútil falar de oração e de sacramentos. Esforcei-me por levá-lo a aceitar a minha bênção de boa vontade, mas passados breves momentos o demônio manifestou-se imediatamente com violência e eu não insisti. Quando eu disse ao José o que é que ele tinha, respondeu-me: "Já sabia e estou contente assim. Sinto-me bem com o demônio." Não voltei a ver. Quando a irmã Ângela me veio visitar, ainda era muito jovem, mas já se encontrava em um estado deplorável. Já não conseguia quase falar e muito menos rezar. Sofria manifestamente em todo o seu corpo, não havia uma única parte que não demonstrasse sofrimento. As blasfêmias não paravam de lhe acudir à cabeça e ouvi muitas vezes ruídos estranhos que as outras religiosas também sentiam. A maldição, e por certo a bruxaria de um padre indigno, estava na origem de todos os seus problemas. A irmã Ângela oferecia cada um de seus sofrimentos pela sua congregação. Depois de inúmeras bênçãos que lhe trouxeram um certo alívio, foi transferida para uma outra cidade. Espero que ela tenha encontrado um outro exorcista para progredir esta obra de libertação. Entre os casos horríveis de malefícios feitos a uma família inteira, vou relatar um. O pai comerciante, até então cheio de êxito, deixou subitamente de receber encomendas por razões inexplicáveis. Os armazéns estavam cheios de mercadorias, mas os clientes tinham desaparecido. Uma vez conseguiu despachar um certo número de seus produtos, mas o caminhão encarregado de retirar a mercadoria do armazém sofreu várias avarias sem conseguir chegar ao destino, o que ocasionou que o contrato fosse anulado. Outra ocasião, depois de ter tido imensa dificuldade em concluir uma venda, o caminhão chegou, mas ninguém foi capaz de abrir o portão de ferro do armazém. Esse negócio também se esfumou. Na mesma altura, uma das suas filhas casada foi abandonada pelo marido, o noivo de outra filha, nas vésperas do casamento, quando os preparativos da casa estavam terminados, deixou-se sem dar explicação. Já para não falar dos problemas de saúde e dos barulhos que se ouviam na casa, como acontece quase sempre em casos semelhantes, parecia não se saber por onde começar. Além de recomendações habituais referentes às orações, à frequência dos sacramentos e uma vida cristã vivida de forma coerente, comecei também a abençoar todos os membros da família. Em seguida, exorcizei e celebrei missa na casa e nos locais de trabalho do pai. Os efeitos começaram a manifestar-se a fim de 1 ano e continuaram gradualmente, embora devagar. Que provas duras para a fé e para a perseverança! Antônia, 20 anos, veio ter comigo, acompanhada pelo pai pasteleiro. Mais ou menos ao mesmo tempo que a jovem tinha assumido o aspecto de uma vidente, ouvia vozes estranhas, não conseguia dormir nem trabalhar, o pai começou a sofrer de dores de estômago que tanto os médicos como os medicamentos se mostravam incapazes de acalmar. Quando dei a bênção à filha, vi que se tratava de uma ligeira negatividade. Disse-lhe que, em princípio, algumas bênçãos seriam suficientes para curar. Ao contrário, quando dei a bênção ao pai, ele entrou em transe, ficando completamente mudo e sem manifestar a mais pequena agitação. Por outro lado, percebi que ele não tinha dado conta de nada. Recomendei à filha que não se dissesse nada ao pai do que tinha passado, para não assustar, mas que voltassem os dois. Ao voltar a casa, ela foi incapaz de se calar e contou tudo. O pai, apavorado com a ideia de ter entrado em transe, foi procurar um bruxo.
Sei pela pessoa que os mandou vir ter comigo que os dois estão mal, mas nunca mais me procuraram. Não são os únicos a agir dessa forma. Soube de outras pessoas que, desencorajadas pela lentidão da cura, se voltaram para os bruxos, mas com péssimas consequências. Deus criou-nos livres. Somos igualmente livres de nos destruirmos. Bom, concluindo esse capítulo, tenho de precisar um fato. Cada exorcista tem a sua experiência que, por vezes, é irrepetível e pode acontecer que não tenha tido conhecimento do que tivesse acontecido a outros exorcistas. Não me custa crer que alguns exorcistas tenham ficado admirados, sobretudo com o que expus a primeira parte, acerca da posição dos olhos, das dores da cabeça ou de estômago. Poderia ter reportado outros fatos que me aconteceram constantemente. São reações para as quais sempre ou quase sempre o padre Cândido me alertou e que continuam a repetir-se com os seus alunos. São verdadeiras, mesmo que não tenham sido experimentadas por outros exorcistas. Penso que deve ter em respeitosa conta os diversos métodos e as diversas experiências. Não fica diminuída a verdade de um fato ou de um tipo de reação ou eficácia de um método, ainda que se trate de uma particularidade legada a um determinado exorcista e não verificada por outros. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos!